Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é a cultura do uso de vitaminas no Brasil. É um risco? E para entender melhor sobre esse assunto, conversamos com Mayara Costa, formada em medicina pela Universidade Estadual do Amazonas. Possui residência em clínica médica pelo Hospital da Força Aérea de São Paulo. É especialista em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina do ABC. A nossa convidada também é titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora Mayara, seja bem-vinda de volta ao Sessão Marcada. Eu e o João estamos muito contentes mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Rafael. Obrigada, João, novamente pelo convite. Também estou muito feliz de estar de volta. E para a gente já começar falando sobre esse assunto, propagandas sobre diversas vitaminas, como vitamina C, com zinco, o ômega 3, entre tantas outras, que prometem aí melhoras de bem-estar no dia a dia, até melhora da libido, elas são bem comuns nas propagandas de TV brasileiras. No seu ponto de vista técnico, por que existe uma cultura do uso de vitaminas sem prescrição médica no Brasil, que fazem as pessoas até acreditarem que é super eficaz fazer um uso diário, por exemplo, de uma vitamina C no café da manhã? Bom, de fato, é muito comum, né, na nossa sociedade esse conceito de que vitaminas e minerais não são medicamentos, né? A gente até brinca porque sempre em consulta a gente pergunta, né, quais os medicamentos que o paciente faz uso contínuo, e as vitaminas nunca aparecem nesse momento. A gente vai descobrir muito depois que a pessoa está tomando vitamina por conta, enfim. Então, como não existe esse conceito de que vitamina é medicamento, as pessoas pensam que quanto mais vitamina, melhor, né? E principalmente aí depois da Covid-19, a gente viu muito principalmente essa vitamina C com zinco, enfim. Nós da área da saúde sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que essa não é uma verdade, né? Quanto mais vitamina, melhor. É muito comum que o indivíduo ali em determinada fase da vida sinta cansaço, indisposição, falta de libido. E com o estilo de vida que nós temos hoje, é muito comum que a nossa alimentação tenha excesso de ultraprocessado e seja de fato deficiente aí em algumas vitaminas, né? A gente também tem pacientes que passam por procedimentos cirúrgicos ali, como cirurgia bariátrica, às vezes precisam mesmo de repor vitaminas, mas não é um caso de um indivíduo que não tem nenhum diagnóstico, nenhuma deficiência comprovada. Outra questão é que o nosso sono é pouco valorizado, subestimado, né, pela maioria das pessoas. Portanto, apesar de dormirem mal, as pessoas tendem a pensar que, uma vez que elas acordam, elas deveriam ter disposição para fazer suas atividades diárias, né? Então, aí você vê na prateleira uma vitamina, uma propaganda prometendo melhorar todos esses sintomas. Não precisa de receita médica, né? E sabendo que você já não está com uma alimentação muito legal, é natural que a pessoa pense que é disso que ela está precisando, ou é isso que está faltando, né, na rotina dela. Mayara, existe algum risco no uso de vitaminas sem a prescrição médica? Existe, com certeza, né? Doses excessivas de vitaminas, principalmente em indivíduos que já têm esses níveis dentro da normalidade, podem causar intoxicação e desequilibrar os níveis de outras funções orgânicas, né? Minerais, enfim. E aí, nesse caso, a gente não tem um antídoto. Esperamos o nosso próprio rim excretar esse excesso e vamos tratando somente as consequências e os sintomas desses excessos de vitaminas. E quais são os efeitos colaterais mais comuns dessas vitaminas sem prescrição médica? Eu pessoalmente vejo que para pessoas próximas a mim é muito comum o uso da vitamina C, né? Todo dia tomo uma vitamina C ao acordar ou quando volto do trabalho. O que a gente pode entender desses efeitos colaterais mais comuns? Porque, assim, também entendo que são muitas vitaminas, né? Sim, a gente tem efeitos que são bem parecidos, né, no excesso das vitaminas, mas
vamos tentar especificar algumas aqui, né? Dependendo do tipo de vitamina, a gente tem efeitos colaterais mais claros. Os mais comuns são tontura, reações alérgicas, náuseas, diarreia. No caso do excesso da vitamina D e da vitamina C, que você mencionou, a gente pode ter, inclusive, formação de cálculos renais. Isso é um efeito colateral. Isso é um efeito colateral da vitamina C que pouca gente sabe, né? Mas quando a gente tem ali um excesso de vitamina C, quando ela vai ser metabolizada ali no rim, ela facilita a formação de cálculo, né? Ela aumenta a produção de um substrato que a gente chama de oxalato, que é um dos principais ali na formação, na composição dos cálculos renais. E aí, por exemplo, na intoxicação por vitamina A, a gente já tem lesões de pele, queda de cabelo, que é um outro motivo pelo qual às vezes as pessoas tomam mais vitaminas, né? E no caso da vitamina K, a gente pode ter também facilitar sangramentos, hemorragias, enfim. Então, são bem variados esses efeitos, mas as pessoas não costumam pensar muito no excesso, né? Elas pensam muito mais na falta mesmo. Ainda mais que tem essa coisa da vitamina C, melhor imunidade, né? Que eu brinco, né, falando que a nossa imunidade é uma coisa muito complexa. Então, antes fosse, né, a gente toma uma vitamina C, nunca mais fica gripado, tudo, a gente não tem isso foi um conceito que se formou há muito tempo e que é difícil de tirar, né, isso das pessoas. Mayara, baseado no que você acompanha, quais são as vitaminas mais comuns que as pessoas tomam sem a devida prescrição e acompanhamento médico atualmente? Bom, as pessoas têm muito costume de tomar polivitamínicos no geral, né? Principalmente porque esses você encontra de diversas categorias. Então, tem o polivitamínico para pessoas com mais de 50 anos, tem um polivitamínico para o homem, tem um polivitamínico para a mulher, para o atleta. Então, o polivitamínico é o principal que surge, né, nas entrevistas, digamos assim. A vitamina C, como o Rafael mencionou, também é muito comum. Hoje em dia, a gente vê muita gente também consumindo magnésio, que é um mineral, né? Mas assim, as pessoas têm consumido bastante, também por conta. E a vitamina D, a gente tem uma deficiência bastante prevalente, né, na população, mas também tem começado a ser frequente as pessoas tomarem vitamina D em excesso, que também é muito prejudicial. Para quem trabalha e tem um contato maior com medicações na área da psiquiatria, da psicologia clínica, nas áreas médicas no geral, existe uma coisa que a gente chama de interação medicamentosa, né? Quando um princípio ativo acaba interagindo com outro princípio ativo e o resultado pode não ser tão positivo, tão benéfico, somatório quanto se imagina. Existem interações medicamentosas comuns das vitaminas com outras medicações que as pessoas tendem a fazer uso sem prescrição médica, como uma medicação para dor, até mesmo entre as vitaminas? Se existem, quais são? Sim, existem, né? Como eu falei, elas são como outros medicamentos, né? Então, a gente pode sim ter interação entre as vitaminas e os medicamentos que o paciente faz de uso contínuo. E uma interação que é bem assim comum, mas que pouca gente sabe, por exemplo, a interação que a gente tem das vitaminas antioxidantes interferindo no efeito de quimioterápicos, por exemplo. Então, toda vez que um paciente oncológico está fazendo ali quimioterapia, o ideal é não corrigir deficiências vitamínicas durante esse período da quimio. Corrigir deficiências somente no período em que ele não esteja realizando a quimio, sempre com a autorização ali e o conhecimento do médico oncologista, que assim a gente não compromete, né, o tratamento oncológico. E assim, a gente tem também alterações na metabolização de outras medicações. Então, tem medicações que têm o seu efeito potencializado, tem medicações que têm o seu efeito prejudicado, né? E hoje em dia a gente tem muito prescrição também de manipulados, né? E muitos fitoterápicos, assim, alguns até importados que não são da nossa prática, né? A gente brinca falando que cada dia a gente descobre algum
princípio ativo novo, alguma planta nova, alguma coisa que não estava no nosso radar, né? E aí fica cada vez mais difícil da gente prever essas interações, principalmente quando eles estão ali em grande quantidade, né? E aí a gente pode ter mais ainda essa alteração ali da metabolização dos medicamentos, e isso pode prejudicar bastante o tratamento desses pacientes. Mayara, quais os alertas e orientações que você poderia dar para os nossos novos ouvintes que têm o hábito de tomar vitaminas sem a devida prescrição ou sentem que precisam de algum tipo de suplementação atualmente? Bom, primeiro, se você tem algum desses sintomas comuns que a gente citou do dia a dia, como cansaço, fadiga, memória prejudicada, né? Tenta prestar atenção desde quando esses sintomas começaram a se manifestar e o que mudou desde então na sua rotina, né? A sua dieta, seu horário de sono, seu trabalho, né? Estudo. Normalmente eu brinco, né? Que às vezes os pacientes se queixam de cansaço, mas são pacientes que trabalham, fazem faculdade, têm filho, pegam ônibus, metrô, enfim, todo dia para ir para o outro lado da cidade. Bom, realmente é muito comum que a gente tenha esse tipo de sintoma, né? E é geralmente aí onde a gente tem a principal pista do que está acontecendo. Segundo, a gente tem que entender que toda substância que ingerimos, né, deve ter a sua indicação bem avaliada, independentemente se é um medicamento comum de farmácia, ou um manipulado, ou um fitoterápico, ou uma vitamina ali de prateleira, né? Nós temos o costume de pensar que algo que é natural é inócuo. Isso é uma grande falácia. O excesso é tão prejudicial quanto a falta, né? Então, se você suspeita que está com alguma deficiência ou precisa de alguma suplementação, o ideal é procurar um médico, um profissional de saúde, né, que examine e investigue essa condição com base nos seus sinais e sintomas e nas suas condições clínicas. Nós não precisamos repor vitaminas em todas as pessoas, assim como também não precisamos dosar vitaminas e minerais em todas as pessoas. Isso é individualização do cuidado e não é essa prática que a gente vê cada vez mais comum no dia a dia, que é uma lista infinita de vitaminas para todo mundo, né, que muitas vezes sai mais caro do que muitas medicações, e hoje a gente tem visto, inclusive, prescrição de vitaminas injetáveis, soroterapia, enfim, práticas que ficam ainda mais arriscadas e mais difíceis, né, de reverter. Então, uma coisa é você estar tomando um medicamento todos os dias, né, via oral, outra coisa é você fazer uma dose alta e injetável, né? A gente tem visto bastante complicação desse tipo de procedimento e são raros os casos onde a gente precisa que essa medicação seja administrada de maneira injetável, né? Então, esse é o meu principal alerta, né, para as pessoas que estão ouvindo o episódio. Nossa, como uma coisa que tá na televisão todos os dias. Eu lembro de propaganda de vitamina desde que eu tomei consciência da minha existência. Então, esses alertas que você traz são alertas muito expressivos e muito sérios. Eu espero que os nossos ouvintes passem a refletir antes de tomar a sua vitamina C com zinco ou inadvertidamente comprar uma vitamina de prateleira. Mayara, mais uma vez já dá para pedir música, né? Então a gente só tem a te agradecer por tanto conhecimento e clareza nas palavras para participar aqui da Sessão Marcada e contribuir com a nossa proposta de divulgar ciência e combater pseudociências e fake news. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. E fico alerta aí, gente. Vitamina é remédio. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador-geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.